sejam muito bem-vindos a essa aula. Vai ser um prazer poder ajudar aqui vocês a iniciarem o TCC, a dar aí os primeiros passos para colocar o trabalho no papel. E eu vou ser bem direta, bem objetiva, sem enrolação, tá bom? E é o seguinte, os 3 passos que eu vou falar para vocês, né, os 3 passos que eu vou trazer aqui, que são essenciais para você dar esse start na sua escrita, eles também são essenciais para que você escreva um bom TCC. Então, assim, ele não é apenas os 3 primeiros passos para você começar. Eles também são os 3 primeiros passos que vão fazer você escrever um excelente trabalho, um TCC aí digno de um 10. Por quê? Porque é com isso que a gente vai fazer e falar aqui hoje que você vai ter um trabalho bem amarradinho ao conteúdo, à estrutura, ao que está sendo proposto. Então, esses 3 primeiros passos, eles são muito importantes. Não podem ficar aí de fora, não podem ser pulados. Tem muita gente que começa ali, às vezes, desenvolvendo o primeiro capítulo ou desenvolvendo a introdução e tá errado? Não tá errado, mas não tá totalmente certo. Não é o melhor caminho que vai levar vocês a uma escrita de excelência, a um conteúdo alinhado ao que de fato está sendo proposto, tá? Então, o ideal é que vocês iniciem por esses 3 passos que a gente vai conversar hoje. E, como eu falei, sem enrolação, quais são os 3 primeiros passos? Já vou dizer aqui para vocês quais são os 3 primeiros. Se você quiser assistir até o final, você já assiste. Se você não quiser assistir até o final, você já pode sair da aula. E aí, como que vai acontecer? Eu vou falar os 3 primeiros passos e eu vou passar com vocês em cada um deles. Então, eu vou falar de cada coisinha que tem dentro de cada passo que a gente tiver que percorrer. Vou mostrar como é que faz, como é que se monta, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, alguma dificuldade em relação a isso, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. Então, se você abaixar o vídeo aí um pouquinho, você vai ver que tem um campo de comentário na nossa plataforma. É só você deixar a sua dúvida ou sua dificuldade aí, que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Então, quais são os 3 primeiros passos que vão te ajudar a colocar o TCC no papel e também a escrever um TCC de excelência? Primeiro passo é montar a estrutura base, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral e específicos. Então, o primeiro passo é montar essa estrutura, porque como o próprio nome fala, é ela que vai guiar o TCC de vocês. Ela que vai guiar o que você vai colocar em cada capítulo do seu trabalho. O segundo passo é montar o esqueleto do TCC. Então, você vai ter que dar uma olhadinha no manual, no modelo de TCC que sua instituição solicita. E aí, dentro desse modelo e junto com a sua estrutura base, você monta esse esqueleto. Ou seja, o que tem que ter? E o que tem que ter em cada etapa? E aí você vem destrinchando a introdução. Na introdução tem que ter isso, isso e isso que a instituição pede. Depois, na parte de referencial teórico de desenvolvimento, o que a instituição pede? E o que tem que ter de acordo com a minha temática dentro disso que é solicitado pela instituição. Então, é assim que você vai montando o esqueleto. E o último passo é a parte de montar um planejamento estratégico. Esse planejamento ele não pode ficar de fora, porque para você manter uma constância na sua escrita e para que você escreva primeiro uma etapa e depois uma outra etapa, mas que essa primeira ajude nessa segunda. Porque se você não sabe a ordem que você tem que escrever, se você não sabe a forma ou o cronograma de uma escrita estratégica, você acaba colocando às vezes a carroça na frente dos bois e escreve um capítulo que poderia ser mais fácil de escrever se você já tivesse escrito outro anteriormente. Então, o planejamento estratégico ele serve para isso. E a gente vai comentar um pouquinho mais a fundo esses 3 passos. E esses 3 passos, gente, eu faço com os meus alunos dentro da minha consultoria TCC Soberana. Então, eu tenho uma consultoria
quando a pessoa está com dificuldade, quando ela não sabe como iniciar, quando ela quer minha ajuda para definir essa estrutura, base, esqueleto TCC, o cronograma, ela procura minha consultoria e aí dentro de uma sessão no Google Meet, eu com o aluno, a gente monta cada coisinha dessa, agregando ali todas as informações necessárias para que o trabalho ele seja desenvolvido, escrito na maior tranquilidade, rapidez e, claro, eficiência. Então vamos lá, vamos primeiro começar falando da estrutura base. Como eu falei com vocês, a estrutura base, ela é ali a base do seu TCC. Então, são esses elementos que vão guiar, que vão ditar o conteúdo que precisa ser desenvolvido em cada capítulo, em cada etapa do seu trabalho, né? Em cada etapa ali solicitada pela instituição. Então, a gente começa, primeiro de tudo, escolhendo um tema. Então, na hora de montar essa estrutura, a gente pensa aí num tema que a gente gosta, que a gente tem familiaridade e escolhe. Aqui eu trouxe de exemplo a consultoria da Alane. A Alane, né, ela gostou, ela faz farmácia, e aí ela gostou da temática, né, da disciplina que ela estudava sobre hematologia e banco de sangue. Então ela escolheu esse tema porque ela já tinha familiaridade, ela conhecia, tinha interesse em estudar sobre isso, então ela escolheu. A partir da escolha desse tema, a gente fez uma delimitação da temática, ou seja, dentro de hematologia e banco de sangue, o que em específico que você, aqui no caso a Alane, gostaria de pesquisar. Então a gente seguiu ali, é claro, alguns passos estratégicos para delimitar esse tema. Então a gente buscou alguns artigos, deu uma olhadinha num panorama ali geral da temática, até que a gente chegou na seguinte delimitação. Ela queria ali estar pesquisando as evidências dos benefícios da utilização terapêutica do plasma convalescente na Covid-19. Então, ela queria descobrir esses benefícios. Delimitando esse tema, o que a gente fez? Transformou eles em problema de pesquisa e objetivos. Então, o problema de pesquisa, a gente simplesmente pegou aí o tema delimitado dela, inseriu uma palavra que indicasse pergunta na frente e um ponto de interrogação no final. Então, ao final do TCC, ela teria que responder essa pergunta aqui que está sendo proposta. Ela teria que trazer nessa resposta quais as possíveis evidências dos benefícios da utilização terapêutica do plasma convalescente na Covid-19. E o objetivo geral, para transformar esse tema delimitado em objetivo geral, o que a gente fez? A gente inseriu um verbo no infinitivo na frente, ou seja, um verbo que termina em ar, ou ir, aqui foi pesquisar, poderia ser analisar, verificar, investigar, enfim. Repetiu ali a frase e colocou um ponto final no final. Então, existe essa forma estratégica de desenvolver o problema e o objetivo geral, que é você simplesmente pegar o seu tema delimitado e transformar em um e em outro. Certo? Depois de estipular esse objetivo geral, a gente escolheu os objetivos específicos, mas antes de partir para a explicação dos objetivos específicos, quero comentar com vocês uma coisa muito importante, muito séria sobre essa estrutura aqui. Gente, seguinte, eu sempre falo e sempre pergunto isso para os meus alunos dentro da consultoria, porque a gente precisa, na hora de escrever o TCC, a gente precisa ter clareza, a gente precisa saber o que a gente tem que fazer e o que é cada etapa, o que vai interferir no nosso trabalho, como é que tem que ser. Porque a dificuldade na escrita do TCC, ele está associada à falta de conhecimento, à falta de clareza sobre determinada coisa. E quando você tem essa visão do que é o TCC, do que cada coisa dessa significa, do que cada uma dessas coisas impacta no desenvolvimento, na escrita do seu trabalho, fica muito mais fácil. Porque você já sabe
você já tem um direcionamento. Se você se perder, você volta nessa estrutura que está montada, nesse esqueleto, e relembra, e pesquisa, e se volta ali. Então, é importante a gente ter clareza de cada uma dessas coisinhas. E aí, o que eu quero dizer é, você sabe o que é um TCC? O TCC ele é um trabalho de conclusão de curso. E, normalmente, as instituições, elas pedem esse TCC ou em forma de monografia ou em forma de artigo. E ambos modelos, eles são acadêmicos científicos, ou seja, acadêmicos porque estão dentro da faculdade, da universidade, do meio acadêmico, e científicos porque eles têm um caráter científico. E o que esse caráter científico ele dá ao TCC? Ele dá aí o caráter de ser uma pesquisa científica, de ser uma pesquisa que requer, necessita de um rigor metodológico, de um rigor na escrita, de um rigor para responder algumas questões, para alcançar algumas coisas que são propostas como os objetivos. Então, o que cada uma dessas coisas entra e significa dentro dessa pesquisa científica? É o seguinte, quando você vai fazer uma pesquisa científica, e aí vamos imaginar grandes pesquisadores, por exemplo, quando foram descobrir a vacina da Covid. Como que surge, como que parte essa pesquisa? A partir de uma pergunta. Então, eles precisam encontrar primeiro um problema que precisa ser resolvido. E é isso que o seu TCC, ele também precisa ter. Uma pergunta que precisa ser respondida. Ah, Bruna, mas tem que ser uma coisa inédita, que nunca foi... Não, em relação ao TCC não. Se fosse um mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, aí tudo bem, teria que ser inédito sim. Mas se tratando do TCC, é algo que você pode adaptar. Na hora de escolher o tema, de delimitar ele, é uma coisa que você consegue adaptar e fazer algum ajuste, né? Personalizar aí um pouquinho de algo que já foi desenvolvido, que já foi publicado, que já foi escrito. Mas, é claro, existem algumas estratégias para isso. Então, a questão da pesquisa científica, ela inicia com esse problema. Então, quando a gente estipula para o nosso TCC um problema de pesquisa em forma de pergunta, é isso que você tem que ter em mente. Essa pergunta ela tem que ser resolvida, ela tem que ser respondida no final. Seja uma resposta positiva ou seja uma resposta negativa. Então, a função do seu TCC é produzir conhecimento. Por quê? Porque a pesquisa científica ela tem essa função, produzir conhecimento. E você vai produzir esse conhecimento através da pergunta que você escolhe para responder, tá bom? Então, o conhecimento que você produz é a resposta para o teu problema. Você vai ter que pensar em métodos, em tipos de pesquisas, em capítulos para o seu TCC que te ajudem cada vez mais chegar perto da resposta desse problema de pesquisa, tá bom? Então, a pergunta é o que você vai resolver, ok? E o objetivo geral? Qual é a função dele aqui? O objetivo geral, ele tem a função unicamente de te mostrar assim, cara, ó, é isso aqui que você tem que fazer para conseguir responder tal problema. Porque se você observar, o objetivo geral, ele vem aí com um verbo no infinitivo na frente. O que verbo quer dizer na maioria das vezes? Ação. Uma ação a ser executada. Então, você consegue executar a ação de pesquisar. Você consegue executar a ação de investigar, de ler, por exemplo, de analisar, enfim, tem vários verbos aí, né, que indicam ação. Então, o verbo, essa palavrinha que você coloca na frente, quando você executa aquela ação, você alcança a resposta do seu problema. Então, aqui, por exemplo, quais as possíveis evidências dos benefícios da utilização terapêutica do plasma convalescente na Covid-19? Cara, o que eu preciso fazer para alcançar isso? Qual que é a minha meta? Que se eu alcançar, eu consigo responder o meu problema. Pesquisar. Se eu pesquisar as possíveis evidências, eu vou encontrar essas possíveis evidências.
pesquisei, fiz minha pesquisa, apliquei a metodologia, escrevi meu TCC, mas dentro da pesquisa que eu fiz, eu vi que não tinha evidência de benefício nenhum. Ok, essa é a resposta do seu problema de pesquisa. É uma resposta negativa? Provavelmente você não estava esperando essa resposta, provavelmente, mas é uma resposta, seja positiva ou seja negativa. Você encontrando benefícios ou não encontrando. A função do TCC é responder o problema, é alcançar aquele objetivo que está sendo proposto. Feito isso, tá tudo bem, tá? Então tenha isso em mente. E aí a gente parte para os objetivos específicos. Sabendo agora, tendo a clareza de que o problema ele precisa ser respondido, e para você responder ele, você estipula um objetivo, uma meta maior a ser alcançada. O que são os objetivos específicos? São metas menores, mais pontuais, mais específicas, que o conjunto te ajuda a alcançar esse objetivo geral. Então aqui é como se fosse um passo a passo. Cara, para eu conseguir pesquisar essas evidências, né, dessa utilização do plasma convalescente aí e tal. O que eu preciso fazer? Eu vou precisar pesquisar o que é plasma convalescente, saber, conceituar, contextualizar o que é, ou contextualizar a utilização dele. Então você começa a pensar no que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo geral. Depois, analisar a obtenção desse plasma, verificar os benefícios dessa utilização, enfim, você vai pensando em metas menores que vão te ajudar a alcançar esse objetivo geral. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para a montagem do seu TCC, para a escrita do seu TCC, e quando eu falo escrever o seu TCC, eu quero que você escreva o melhor TCC, ou seja, um 10, um 9, pelo menos, no mínimo um 9, tá? Mas eu quero um 10. É montar essa estrutura, para você olhar para ela e ter clareza. Então é isso que eu preciso responder, é isso que eu preciso fazer, alcançar. O meu TCC, os capítulos dele vão ser escolhidos com base nisso, sempre me ajudando a alcançar isso que está sendo proposto. E aí a gente termina o nosso primeiro passo, que é essa montagem da estrutura base. Tem algumas técnicas, é claro, para você escolher um bom tema, tem algumas técnicas para você fazer a delimitação desse tema, para estipular o problema de pesquisa e o objetivo geral. Eu já falei aqui para vocês a técnica, que é só transformar um em outro. E para fazer os objetivos específicos é pensar. Toda essa estrutura base, eu aplico e faço essas técnicas junto com você na nossa consultoria. Então, se você tiver interesse, se você não souber escolher um bom tema, não souber delimitar ele, você pode entrar em contato comigo posteriormente, que eu te explico um pouquinho sobre como que funciona essa consultoria. E a gente define essa parte e as outras também juntos. Vamos prosseguir aí para o nosso segundo passo, que é montar o esqueleto do TCC. Primeira coisa para montar esse esqueleto do TCC é você procurar o manual ou o modelo de TCC da sua instituição. Não é, gente, como é que fala? Não é ali as disposições do que é o TCC, porque tem gente que às vezes eu peço isso e me manda a resolução da instituição para o TCC. Não é a resolução, é um modelo em formato ali de Word, tá? Que fala quais etapas que tem que ter. O TCC desse curso aqui, dessa universidade, tem que ter resumo, introdução, abstrato, tal. Tem que ter metodologia, referencial, enfim, que fale isso. Ou então o manual, que também tem ali as normas direitinho que tem que ser utilizadas, as etapas, os tipos de trabalho acadêmico e etc. Então é um ou outro. Você vai procurar, vai analisar esse material e entender o que é solicitado para o seu TCC, se é em forma de artigo, de monografia, quais etapas que tem que ter ali em cada um e etc. Feito isso,
você vai olhar para a sua estrutura base e, a partir da estrutura base definida, vai começar a pensar no que tem que ter em cada etapa. Então, você vem aqui e coloca, a minha instituição solicita resumo, solicita abstract. Gente, essa estrutura aqui é a estrutura de TCC mais completa solicitada por uma instituição, tá bom? Então ali tem que ter resumo, abstract, tem que ter introdução, tem que ter referencial teórico, tem que ter metodologia, tem que ter resultado de discussão, consideração final e referências. Você anota as etapas que tem que ter. E aí depois você volta. Ok, então dentro da minha temática, o que tem que ter na introdução? Aí você destrincha. Contextualização. Contextualização de quê? Eu posso contextualizar o surgimento da utilização terapêutica do plasma convalescente na questão da Covid-19. Justificativa. Qual a importância desse tema? Aí você pensa aí, anota um esboço, porque futuramente, na hora de sentar para escrever, você já tem uma ideia do que precisa ser feito, do que você pode trabalhar, do que você pode, de fato, desenvolver em formato de texto. Problema de pesquisa, aí você vai anotando o que precisa ter. Precisa ter também aqui a apresentação dos objetivos. Enfim, vai anotando o que tem que ter em cada etapa. Referencial teórico. O que eu vou fazer do meu referencial teórico? Tem instituição que vai solicitar ali, capítulo 2, referencial teórico. Aí você vai fazer 2.1, 2.2, 2.3. Aqui, a instituição da pessoa, ela tinha o referencial teórico, só que ela dava autonomia para a pessoa colocar o título do capítulo e não necessariamente utilizar a palavra referencial teórico. Então aqui, na parte de referencial teórico, a gente tem o capítulo 2, 3 e 4, que correspondem a essa etapa, a essa fundamentação teórica. E aí os capítulos que ela escolheu, ela olhou lá, a gente olhou juntas, na verdade, né? A gente olhou a estrutura base dela, o objetivo, pensou o que você precisa fazer, o que você precisa conhecer para fazer uma boa pesquisa. O que você tem que trazer de teoria, de fundamentação. E a gente foi escolher os capítulos dela, utilização do plasma, processamento do plasma convalescente, benefício terapêutico. Então a gente colocou ali os capítulos e uma margem da quantidade de páginas que teriam que ser desenvolvidas em cada um deles. E a gente também já foi fazendo um roteirinho. A gente fez aqui para cada um. Eu tirei aqui para a gente não perder muito tempo. Então eu deixei aqui um exemplo. A gente montou esse roteiro dentro da consultoria. Então, o que é? Como que surgiu, em qual contexto surgiu, como que era utilizado, para que servia, as recomendações de utilização, orientações ou normatizações, a questão do processamento, a gente também destrinchou o que ela precisaria ler para trazer em forma de escrita, de capítulo. Então, a montagem desse esqueleto, desse esboço, é muito importante até mesmo para agilizar posteriormente a sua escrita em si. Então, quando você for ler artigos, para você não perder tempo lendo milhares de artigos, para você não perder tempo ali lendo várias informações que não vão ser utilizadas depois, esse esqueleto, esse esboço é necessário, porque aí você vai conseguir fazer uma pesquisa de artigos de forma mais estratégica, você vai conseguir fazer uma leitura mais direcionada, você vai conseguir grifar as coisas que de fato são importantes para trazer para cá. Eu tenho muito aluno que às vezes chega na metade do trabalho para mim, já está lá na montagem do referencial, que chega e fala: Bruna, eu tô perdida, eu leio, não consigo escrever, não sei o que escrever, não sei quais informações são importantes. Por quê? Porque não tem clareza da estrutura base que foi montada e o que teria que ser desenvolvido em cada capítulo para alcançar essa estrutura. Porque se tivesse isso em mente, se tivesse essa clareza, essa noção na cabeça, seria muito mais fácil. Você leria
obviamente, algumas informações que você não utilizaria, com certeza, né? Na leitura a gente acaba lendo coisas que realmente não vamos utilizar, mas a gente teria o discernimento para fazer, não, isso aqui eu tô lendo, é importante eu saber, mas não é importante para colocar no meu trabalho. O que eu preciso colocar no meu trabalho, é isso aqui que vai me ajudar a alcançar o meu objetivo e responder o meu problema. Então, esse esqueleto é fundamental para isso. E aí, quando eu falo que esses 3 passos eles são importantes para uma escrita de um trabalho excelente, é por isso. Porque quando você tem isso feito, você tem todas as etapas amarradinhas, conectadas, que de fato vão te levar a alcançar o que está sendo proposto pelo seu TCC e pelo que está sendo proposto em relação à universidade, porque a universidade ela propõe você fazer um TCC para ela ver se você tem esse conhecimento crítico, essa capacidade de entender como que se produz conhecimento, essa capacidade de pesquisar e se atualizar na sua área. Então tem gente que fala, o TCC é super desnecessário. Não, é a faculdade querendo saber se você tem condições de cada vez mais se aprimorar como profissional. E a pesquisa, ela é uma parte muito importante da nossa, como que eu posso falar? Da nossa melhoria, da nossa evolução quanto profissional daquela área. E eu falo isso porque eu sou da área da educação e, cara, quantas pesquisas eu já fiz, normalmente pesquisação, quem é da área de educação faz mais pesquisa-ação, então quantas coisas que eu já fiz em propostas, algumas escolas que eu trabalhei, que eu atuei, que eu ajudei, que estagiei, e que assim, melhoraram o rendimento dos alunos, ajudaram os alunos a entender determinado conteúdo. Então, isso é muito importante, você entender como que se dá a produção de conhecimento na sua área, como que você pode fazer para se profissionalizar, é muito importante. E a pesquisa, ela tem um papel importante quanto a isso. Então, prosseguindo. Depois de determinar ali o referencial teórico, né, a gente escolheu os capítulos que seriam necessários, o que ela teria que falar em cada capítulo, então você também precisa fazer isso no seu TCC. A gente partiu para a metodologia. E aí a gente analisou, o problema de pesquisa, os objetivos propostos, qual tipo de pesquisa você tem que desenvolver? Porque metodologia é isso. É o método, a etapa que faz o estudo dos métodos. Então, na etapa de metodologia, você precisa escrever o tipo de pesquisa, o método, o que você vai fazer, como que você vai fazer para alcançar o que está sendo proposto no seu trabalho. E aí a gente colocou aqui, tipo de pesquisa que ela teria que realizar, teria que ser básica, teria que ser uma pesquisa exploratória, qualitativa, revisão bibliográfica. Bruna, como que eu defino o meu tipo de pesquisa? Gente, não tem segredo. Você vai ter que ler. Inclusive, você vai ter que ler, eu sugiro, esse livro aqui, tá? Como elaborar projetos de pesquisa, de Antônio Carlos Gil. Por quê? Ele é um livro maravilhoso, essencial para quem está escrevendo ou tendo contato com o TCC pela primeira vez. A linguagem dele é fácil, é clara, é objetiva. Então, se você não sabe quais tipos de pesquisas que existem, como que você tem que classificar ela, e olha, são muitas classificações, leia esse livro, vai lendo e vai definindo. Ou a segunda opção, ao invés de ter que ler esse livro, ele não é muito grosso não, ele tem a grossura do meu dedo indicador. Então, ou você lê ele, ou você faz uma consultoria, uma mentoria, um curso, alguma coisa, ou vai na internet ver algum vídeo e tenta entender e definir, tá? Então, as duas opções são essas. Ou ler esse livro, que vai te ajudar a definir a sua metodologia, ou você contrata uma consultoria. Se você não tiver tempo para ler um livro de metodologia, contrata alguém que já tenha lido, busca lá na internet alguém que tenha feito algum vídeo sobre isso, dá o seu pulo, tá bom?
mas defina. Então, ela veio aqui, a gente veio e definiu. Você vai ter que, dentro disso aqui que você está sendo proposto, a sua pesquisa ela se classifica como básica, exploratória, vai ser qualitativa, não vai ser quantitativa, e você vai fazer uma revisão bibliográfica. Aí, quais são os tipos de participantes? Então, a gente foi definindo, qual vai ser o instrumento de pesquisa? As bases de dados. E como que vai ser a análise desses dados? Vai ser assim, assim, assado. Então, a gente veio e definiu isso tudo. Tendo isso definido, fica muito mais fácil dela sentar e escrever, porque aí a parte mais difícil é definir, é classificar a pesquisa. Depois de ter classificado, é mais fácil vir escrevendo, que aí você vai só inserindo as informações e rebuscando, né? Deixando mais gordinho, vamos dizer assim, o seu texto. Aí aqui o 6. O 6 seria o capítulo dela de resultados e discussão. E aí, como era uma pesquisa de revisão bibliográfica, a gente também tinha colocado aqui um roteirinho do que ela precisaria desenvolver de informações, mas seria mais ou menos nesse mesmo estilo aqui do referencial teórico. Então, esse 6 corresponde ao resultado de discussão dela, ou seja, o que ela tem que desenvolver ali, trazer de resultado e discutir para, de fato, fechar o trabalho dela. E é nessa etapa aqui, 6, ou melhor, de resultados de discussão, que a gente precisa, de fato, terminar de desenvolver os objetivos que ainda não foram alcançados até aqui e responder o nosso problema. Então, é nessa etapa aqui que ocorre essa finalização. Depois, a gente faz as considerações finais, onde a gente coloca questões de resumir o que foi analisado, reforçar a importância do trabalho, apontar os objetivos, os objetivos alcançados, reforçar os principais resultados encontrados, reforçar a resposta do problema de pesquisa e indicar aí futuras pesquisas. Então, indicar coisas novas, né? Isso, é claro, quando você for montar esse roteirinho, você precisa montar já levando em consideração a sua temática. Então, quando você for escrever aqui, você coloca reforçar que foi analisado tal. Reforçar a importância da pesquisa através disso. Apontar os objetivos assim, assado. Reforçar, aí você vai destrinchando para, claro, mais na frente ficar fácil, ficar tranquilo de escrever. Então, depois que você termina de montar esse esqueleto, você parte para o seu planejamento estratégico, que é o último passo. E assim, gente, quando você tem a sua estrutura base e o seu esqueleto de TCC montado, você já tem uma grande etapa que vai te dar clareza, que vai te dar direcionamento, que vai facilitar a sua escrita. Então, várias pessoas, vários alunos que passam pela consultoria TCC Soberana, eles saem da consultoria assim, meu Deus, preciso correr, preciso agilizar a minha escrita para conseguir fazer tudo isso sem esquecer. E dá aquela motivação. Sabe quando você sai, tipo assim, caraca, fluiu. Nossa, tá tranquilo, tá fácil. Quer executar logo? Você sai assim da consultoria. Vários alunos, como a Débora, como a Luana, e até mesmo os alunos de mentoria, porque na primeira sessão eu sempre faço isso com o aluno. Consultoria e na primeira sessão de mentoria, que são várias sessões em conjunto. Eu sempre faço isso. E os alunos ficam assim, caraca, eu tenho uma estrutura personalizada para mim. Então, essa primeira parte ela é importante por isso. Você vai ter um material desse personalizado para você. Ai, Bruna, tô gostando, entendi o que eu preciso fazer, a aula tá fluindo, mas eu tenho insegurança na hora de definir. Eu fico insegura porque eu não sei se tá certo, se eu tô definindo errado, como é que tá sendo. Então, entre em contato comigo pra gente conversar sobre a consultoria.
para a gente fazer isso juntos. Por quê? Porque a questão é quando você tem alguém ao seu lado que te ajuda, que te direciona, que facilita para você, que encurta o seu caminho. O seu orientador, ele vai te ajudar, mas se você levar alguma coisa para ele. O papel do orientador, como eu já comentei várias vezes dentro do perfil do TCC Soberano, está relacionado à aprovação do conteúdo e não ao direcionamento de como e o que tem que ser feito. Então, ele só vai conseguir te orientar se você der esse primeiro passo, de levar alguma coisa para ele. E eu falo, não tem serviço melhor no momento dentro do TCC Soberano que não seja a consultoria. Por quê? Porque ela te dá essa autonomia de você já chegar e já ter uma visualização do que você tem que fazer, de chegar para o orientador e conquistar ele. Porque, gente, o orientador, ele espera isso da gente. Ele espera autonomia, ele espera confiança e ele espera que a gente solicite a ajuda dele. Mas, se a gente souber o que a gente está fazendo. Porque se a gente não souber, ele também fica meio que, meu Deus, se ela não sabe fazer nada, eu vou ter que ensinar tudo. E o orientador, ele não tá ali para te ensinar tudo. Então, ele acaba meio que deixando de lado mesmo esse aluno. É injusto, é super injusto, não concordo com isso. Mas, infelizmente, é assim que acontece dentro da academia, dentro da universidade. Principalmente se ela for pública. Então, se você precisar, entre em contato comigo. A gente vai construir um material desse personalizado para você, dentro da temática que você escolheu, o esqueleto atingindo e englobando aí tudo que precisa ser feito para você ter um excelente TCC, e também um planejamento estratégico com base na sua rotina, com base no tempo que você tem e com as outras atividades e afazeres, porque eu sei, eu já passei por isso, precisei adiantar o meu TCC nas minhas férias e era muito complicado, porque eu não tinha como pegar ali todos os dias, me dedicar um pouquinho todos os dias, porque eu tinha uma filha, tinha casa, tinha estágio, tinha as outras disciplinas. Então, fazer um planejamento de acordo com a rotina que você tem, de acordo com as suas demandas e com antecedência, vai fazer muita diferença, porque você vai poder incluir dentro desse planejamento o seu tempo de descanso. E por que o descanso é necessário? Porque mente cansada não produz. Não vai adiantar também você ter uma estrutura, um esqueleto desse lindo, maravilhoso, se na hora que você senta para ler e escrever, sua mente está cansada e você não consegue de fato colocar ali em forma de texto o que precisa. Então, ter esse planejamento estratégico com antecedência, com um tempinho para descansar, com um tempinho para demandar energia para as outras atividades que eu sei que provavelmente você tem, é fundamental para uma boa escrita. Porque mente cansada não produz. Não adianta ficar só escrevendo, enchendo linguiça, se o seu texto não tiver conexão, não tiver amarração, se tiver assim, várias informações soltas e avulsas. Então, o planejamento estratégico, ele fala muito mais disso, desse entendimento da sua rotina para poder escrever e determinar os objetivos, as datas de cumprimento disso, para você não se julgar, para você não se frustrar também. Então, o planejamento, você coloca o seu objetivo ali, depois destrincha as etapas do seu TCC e escreve o que tem que ser feito, a ação que tem que ser feita em cada parte. Então, por exemplo, aqui, a estrutura base está de verdinho porque já está feita. Foi o primeiro passo que a gente fez na consultoria. Depois, eu tenho que desenvolver os capítulos do referencial teórico, capítulo 2, 3 e 4. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Pesquisar, selecionar os artigos, ler, fazer o fichamento e, por fim, sentar e escrever. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer primeiro pro capítulo 2, depois pro 3, depois pro 4. Não, eu vou ler tudo que eu tiver que ler,
fazer fichamento, depois eu sento e escrevo. Então, isso você precisa definir, você precisa pensar e chegar a uma conclusão que fique boa, que se adapte à sua rotina, ao seu jeito aí de acordar, de finalizar a noite, o horário que você estuda, as outras atividades que você tem. Porque só colocar uma data ali, por exemplo, eu quero escrever o TCC em, sei lá. Normalmente a pessoa sempre quer escrever o TCC em 30 dias. Dá certo? Dá super certo. Se você for dedicar 30 dias corridos para o seu TCC, e se for assim, energia totalmente voltada a isso, você super consegue. E até em menos tempo. Consegue sim. Você, por exemplo, consegue escrever o TCC em 7 dias. Um dia, se for um artigo científico de pesquisa bibliográfica, um dia ali para cada coisa. Consegue? Consegue. Mas você vai ter que dedicar a energia somente para isso. E tem muita gente que não tem condições disso. Tem gente que tem? Tem, ótimo, tá tudo bem. Mas tem gente que não tem, tá ok também, tá tudo bem. Então, analise a sua realidade e defina o que você tem que fazer, tá? Quando que você tem que fazer, em que tempo. Isso que é um planejamento estratégico. E aí, gente, é basicamente isso. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta para fazer, alguma dificuldade, me conta aqui nos comentários no final dessa aula. Vai ser um prazer te responder. E sobre a consultoria, se você tiver interesse, quiser fazer um orçamento, saber ali quanto é que como que funciona, quais as datas que a gente tem disponível, clica no link da bio lá no nosso Instagram e me manda uma mensagem que a gente conversa direitinho e verifica como que a gente pode fazer para te ajudar. Então, um beijo e até a próxima oportunidade.